Nesse vídeo eu vou analisar a carteira do fundo de ações Charles River FIA, um dos melhores fundos de investimento em ações em rentabilidade no Brasil nos últimos anos. Eu vou deixar na descrição também um vídeo que eu fiz, uma análise da gestora como um todo, considerando não só a rentabilidade, mas também a filosofia de investimentos e o perfil do gestor. Eu tenho uma metodologia própria de análise de gestoras de investimento, que eu vou também deixar um outro vídeo na descrição, explicando também como eu faço essa metodologia. E é muito importante a gente ter uma metodologia criteriosa de análise de gestoras, né? Também, assim como a gente analisa as empresas com bastante critério, né? A gente também tem que fazer isso com as gestoras, tá? Então eu vou deixar na descrição para quem quiser ter essa análise mais profunda da Charles River. Nesse vídeo aqui eu vou focar só na carteira, tá? Então, para a gente fazer essa análise da carteira do Charles River FIA, a gente vai usar a ferramenta do Mais Retorno. É uma ferramenta muito boa para quem gosta de analisar fundos. A gente só escreve aqui o Charles River e a gente já abre uma lâmina de análise do Charles River FIA. Ela começa aqui com os dados principais, né? Tem o patrimônio que a gente pode olhar aqui, patrimônio líquido de 950 milhões, tá? Uma informação importante, a Charles River vai fechar o fundo para captação assim que o patrimônio bater 1 bilhão de reais. Então está muito próximo, está muito perto, muito provável mais alguns dias ou meses isso pode acontecer, né? Pode o patrimônio subir ou ter mais umas captações e bater 1 bilhão e o fundo fechar, tá? Mas ainda hoje, no dia 31 de outubro, o fundo está aberto em algumas plataformas, tá? Bom, aqui tem um pouco também da rentabilidade, né? Isso a gente não precisa nem falar, a rentabilidade é excelente. Então aqui desde do começo do fundo, eles estão completando 10 anos de história, ele tem uma rentabilidade muito acima do CDI. Eu vou colocar aqui o Ibovespa para a gente ter uma ideia, mas o Ibovespa não foi muito bem nesse período, né? A gente tem um retorno de 726% do Charles River contra 149% do Ibovespa nos últimos 10 anos. Eles têm um histórico de 14 ou 15 anos, considerando o clube de investimento, e dá um retorno total de mais de 1000%, tá? Então, em termos de rentabilidade, o Charles River ele está destoando muito, assim, ele está até bastante acima de outros fundos muito bons que eu já analisei aqui no canal, tá? Então eles chamam muito a atenção pela rentabilidade. Mas a parte de filosofia de investimentos, que eu explico no outro vídeo na descrição, também é bastante interessante porque eles são bastante processuais. Bom, antes de entrar na carteira aqui, só é legal mostrar a evolução do patrimônio deles, né? Eles têm um patrimônio médio, vamos dizer aí, né? Eles não são uma gestora muito grande. Eles começaram a ficar um pouco mais conhecidos aqui depois de 2022, 2023. Então é recente esse crescimento de patrimônio. Eles eram um fundo bastante pequeno lá atrás. Então toda essa rentabilidade foi gerada com um patrimônio bastante pequeno. Mas é positivo que eles vão fechar o fundo, né? Porque isso mostra que eles estão preocupados com o tamanho do fundo. E eles estão preocupados em manter essa capacidade de geração de retorno para quem já está dentro do fundo, né? No longo prazo. Porque o fundo, assim quando ele passa de 1 bilhão, 2 bilhões, né? O fundo começa a ficar muito grande e começa a ficar difícil fazer essas rentabilidades históricas, né, muito grandes, assim, acima de 20% ao ano. Porque começa a ficar muito difícil entrar em empresas pequenas. Então é interessante, né? Eles terem colocado essa barreira aí para fechar o fundo para captação, para mostrar para os investidores que eles querem manter a qualidade. Bom, e aí aqui nessa área aqui de composição de carteira, a gente consegue ter acesso à carteira do Charles River FIA, de qualquer fundo, na verdade, aqui no Mais Retorno. A gente consegue olhar aqui que o histórico dos últimos 6 meses é bloqueado, tá? Os gestores podem pedir a CVM para bloquear isso, eles têm o direito. Antes era 3 meses, agora é 6 meses. Então a última carteira que a gente tem acesso aqui é de março de 2024. Mas como eu sempre falo nas análises de carteira aqui no canal, esses fundos que têm uma análise fundamentalista muito forte, eles tendem a ter uma rotação de carteira bem baixa, né? Então eles tendem a carregar as posições aí por 3, 4, 5 anos, até mais às vezes. Então é muito provável que a carteira de hoje, tá? Mesmo com 6 meses de defasagem, seja muito parecida. Então clicando aqui em ações, a gente abre a aba aqui de posições da Charles River e a gente já pode ter uma primeira ideia da carteira, né? Que a primeira ideia que eu tenho aqui é que são poucas empresas. Eles têm 11 empresas brasileiras aqui, como a gente pode ver, eu contei já, são 11 posições, e mais 3 empresas no exterior, tá? A Ternium, a Companhia Sul-Americana de Vapores e a VM Holdings aqui também. São 3 DRs, né? 3 empresas aí que estão com capital aberto nos Estados Unidos, tá? Então é um total de 14 empresas e, na minha visão, é uma carteira que tem poucas empresas, né? Tem muitos fundos aí que tem de 20 a 30 empresas
Eu gosto desses fundos que têm menos empresas, isso eu acho que também reflete um pouco mais a profundidade que os gestores têm, eles tendem a ter mais profundidade nos casos, conhecer melhor as empresas, e assim eles conseguem ter uma carteira um pouco mais focada, né, nas principais posições que eles gostam ali. Outro fator interessante da análise da carteira da Charles River, antes de a gente ir para os casos de investimento, é a parte de concentração. Tá? A gente vê que as duas principais posições não tem mais de 12 a 13% do patrimônio. Também é um fundo que não é muito concentrado. A gente tem alguns fundos que a gente já analisou aqui no canal, que eles gostam de concentrar bastante as principais posições, aí na faixa de 20% ou até chegando algumas até 30% do patrimônio. Eu já acho uma concentração bastante excessiva, né? Mas essa concentração, se o gestor acaba acertando, é uma grande tacada, né? Mas aqui, o que a gente vê aqui na Charles River é que eles não têm concentrações muito pesadas, né? Eu acredito que historicamente não vão passar muito de 15%. E pelo que eu já escutei da filosofia do gestor, eles têm um sistema interno onde eles dão diversas notas qualitativas, tanto para a qualidade da empresa quanto para o desconto que o valuation tem, né, em relação ao preço de tela, de acordo com o que eles acharam no valuation, né? Então eles têm um sistema interno de várias notas, né, tanto quantitativas quanto qualitativas, que geram uma posição ótima para aquela ação no portfólio. Então eles têm toda uma metodologia para escolher essa posição aqui baseado em qualidade da empresa, qualidade do setor, vantagens competitivas, valuation, etc. Então todo esse sistema aí gera uma nota e uma posição máxima que essa empresa pode ter. Tá? Então eles são bastante cuidadosos em relação ao tamanho das empresas no portfólio. Bom, então indo para os casos de investimento aqui, a gente vê que a principal posição da Charles River é Agro 3. É uma posição que eles já têm há 10 anos, desde o começo do fundo. Se a gente ir olhando carteira por carteira, eles têm a Agro 3, vem carregando ela desde o começo do fundo, né? Isso mostra que eles conhecem bastante a empresa, estão lá dentro, né? E já devem entender muito do negócio, tá? Se a gente for olhar, entrar aqui no Fundamentos para dar uma olhada sobre a Agro 3, para ter uma ideia do perfil da empresa, né? Primeira coisa que chama atenção é o valor de mercado da empresa, 2,4 bi de reais, então é mais small cap, né? A gente vai ver que isso se repete em outras posições que eles têm na carteira, várias small caps. Isso é interessante porque tem um padrão, né? Tem um padrão de empresas dentro da carteira, então tu entende que o gestor gosta de empresas menores, tá? É diferente de gestores que tem uma mistura lá de diversos tipos de empresas na carteira e tu não entende muito bem o que ele gosta, né, se tem uma filosofia ali. Então aqui tu já entende que eles tendem a gostar dessas empresas um pouco menores e de múltiplos baixos. A gente vê aqui um preço-valor patrimonial próximo de 1, PL não passando de 10. Então isso tende a se repetir, como a gente vai ver em outras posições do fundo. A gente vê que a segunda posição é Tupi, com 12% do portfólio. Também é uma empresa, é um caso interessante, né? A gente pode olhar aqui no Fundamentos. Tupi. A gente vê aqui que Tupi também é uma empresa pequena, 3 bilhões de valor de mercado, small cap, e múltiplos baixíssimos aqui. Preço-lucro de 7 vezes, PVPA de 0,9, ROIC aqui de 12%, que já foi melhor, né? Então, é um caso interessante também, uma empresa que tem bastante fundo que tem, outros gestores também tem, tá? E chama bastante atenção, né? A terceira posição do fundo é o Banco ABC, com 9% de peso na carteira. Banco ABC, uma small cap também, a gente pode ver aqui no Fundamentos. Outra empresa com valor de mercado baixo, 5 bilhões. É um banco médio, bastante focado em empréstimos a empresas. Pouca gente conhece a fundo a operação do Banco ABC, mas ele vem entregando um ROI bem aceitável aqui de 15%. A gente pode ver que o ROI do Banco ABC é de 15% para um PVPA de 0,8%. Eu tenho bastante gente que acha que isso faz sentido. Um dividend yield aí de 7%, né? Então, é uma ação também que chama atenção, né? Outra empresa pequena. E a quarta posição aqui, Petro Recôncavo, com 7%. A gente vê a Petro Recôncavo aqui no Fundamentos. Também outra empresa de capitalização baixa, 4,9 bi. Múltiplos baixos, né? Tudo PL abaixo de 10, PVPA na faixa de 1. Indicadores de rentabilidade aí ok, né? Acima da Selic, acima de 10, 11%. Dividend yield alto, 11%. E EV/EBITDA de 3 vezes. É um caso bastante parecido com a Petrobras em termos de números, assim, né? Rentabilidade boa e múltiplos amassados, né? Só que a Petrorecôncavo é muito pequena, né? Tipo, comparado com a Petrobras, né? 4 bilhões. Não dá para comparar o negócio em si, mas só para a gente ter uma ideia de números,
É um caso também que chama bastante atenção. Então são casos, são empresas aí, casos de investimento um pouco fora do radar, né? Esses quatro primeiros aqui que os que mais chamam a atenção. E também tem outro, um dos maiores casos também de investimento aqui é a Ternium SA. A gente pode ver que a maior posição deles no investimento no exterior tem 9,9%. Então, na verdade, é a terceira maior posição do fundo, né? Tem uma posição maior de Ternium em relação a Banco ABC. E aí eu abri aqui um perfil da Ternium no Yahoo Finance para a gente ver um pouco mais de informação. A Ternium é uma produtora de aço argentina que acabou indo para o exterior e abriu capital nos Estados Unidos. Eles têm subsidiárias, se eu não me engano, no México e tinham na Venezuela. E também eu acho que tem escritórios em outros países do mundo. Se eu não me engano, o headquarters está na Europa agora. Mas é um caso interessante, né? Eles, eu acho que também gostam de investir em empresas de commodities em alguns momentos. Aqui tem o preço-lucro, né? O preço-lucro considerando o lucro histórico de 11 vezes e uma captação de mercado de 6,8 bilhões de dólares. Né? Se a gente multiplicar por quase 6 aí, que já está quase 6 o dólar, dá uns 30 bilhões de reais. Isso já é uma empresa maior, né? Mas é uma empresa que tem o capital aberto lá fora, né? Olhando as posições menores no Charles River, a gente pode ver que tem vários casos aqui fora do radar e empresas menores, tá? Como a Dexco SA, aqui tem uma posição de 4,5% do portfólio. O Banco Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né, com uma posição menor, 2,7%, mas é um banco, né, meio esquecido hoje, né, não tem muita gente que está olhando, e é um banco extremamente descontado, principalmente agora depois das enxurradas no Rio Grande do Sul, né, as ações do banco apanharam um pouco mais ainda, e tem um PVPA de 0,46. Ele tem um ROI baixo, né, mas para esse preço-valor patrimonial, talvez eles acreditam que esse ROI aqui é aceitável e até talvez possam esperar que o ROI venha a melhorar ao longo do tempo. E aí sim estaria um caso muito barato, né? Um PVPA, preço-valor patrimonial de 0,4 vezes, para um banco é baixíssimo. E a gente pode ver aqui que tem outras empresas fora do radar, né? Hospital Mater, que eu não conheço, mas eu nunca vi ninguém analisando, por exemplo, uma empresa fora do radar, extremamente fora do radar. E o Catex também. E aí tem uma outra empresa grande no portfólio, mas posições pequenas, né? Tem um pouco de Petrobras, Movida e também tem um pouco de Bradesco aqui, tá? Mas a gente vê que a maioria das posições são empresas small caps, meio fora do radar e de múltiplos bastante baixos, tá? Tem um padrão então nas empresas deles aqui. Outro ponto também que chama atenção na carteira deles é a posição em caixa. A gente vê que aqui operações compromissadas é a posição em caixa, né? Se a gente abrir aqui, a gente vê títulos públicos, LTN, e eles estavam aí na faixa de quase 20% posicionados em caixa em março de 2024. Então não sei se eles estavam, o que eles estavam esperando na parte macro, mas eu sei que o fundo, na metodologia de gestão do Charles River, eles partem de um nível de caixa para depois irem para as análises das empresas. Então, antes de sair analisando a empresa e determinar o tamanho das posições, eles definem um nível de caixa que o fundo deve ter, baseado em algumas premissas que eles têm interna. Isso eu não vi eles revelando, mas talvez possa ser algo referente a histórico, possa ser algo referente à taxa de juros, ou pode ter até alguma análise macro que vai determinar para eles o nível de caixa que eles vão ter. Então, é de se esperar, para quem vai investir no Charles River, que em vários momentos eles vão ter um alto posicionamento em caixa. Vai variar de 10% a 30%, tá? Então é um fundo que vai estar também fazendo essa oscilação, né? Que o Warren Buffett faz bastante isso, né? Ele carrega caixa, e quando ele vê algumas oportunidades, algumas facas caindo, ele vai lá e faz toda a alocação naquela ação, né? E depois vai montando caixa de novo, tá? Então eles fazem bastante essa gestão de caixa e eles falam em alguns podcasts que isso também traz bastante resultado quando é bem feito. É isso, pessoal. Essa aqui é a carteira do fundo Charles River FIA, um dos melhores fundos em rentabilidade aí dos últimos anos. Vale a pena analisar, eu acho. O fundo ainda está aberto à captação. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, mas eu acho que vale a pena o estudo. E para quem quiser olhar novamente, eu vou deixar na descrição aí o vídeo que eu fiz analisando a gestora como um todo. E também vou aproveitar e fazer um merchan, deixar na descrição a planilha de valuation que eu montei. Para quem está analisando ações por conta própria e quiser fazer valuation de empresas, tá? Dá uma olhada na planilha que eu montei. Planilha automatizada e simples de usar, nível iniciante a avançado. Também para quem já está no mercado financeiro pode ajudar bastante, tá? Tu vai ali poder ver os conceitos financeiros,
a planilha já está totalmente interligada, tá? É só preencher alguns dados que tu vai conseguir estimar o valor justo de uma empresa. Beleza? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto. Um abraço.